Como em todos os outros dias, eu hoje gostaria de abordar um tema, e o tema é o social, e sobretudo na perspectiva de que, mesmo na resposta à crise que nós queremos dar, mas não queremos dar sacrificando o modelo social europeu. E devo dizer que eu fui relator nos transportes de um parecer sobre os serviços de interesse geral e sempre disse que devia de haver na Europa serviços públicos ou privados de interesse geral que fossem acessíveis de qualidade. E defendi até que nas regiões ultraperiféricas há alguns serviços que não são no resto da União de interesse geral, deviam ser aqui, caso dos transportes coletivos de mercadorias. Mas hoje gostaria, sobretudo, estando aqui ao pé de um hospital, gostaria de falar na saúde. É evidente que a resposta à saúde deve ser dada pelo Estado, pela região, mas nós na Europa também procuramos dar resposta e dizemos que os serviços dos 27 Estados-membros deverão estar à disposição dos cidadãos desta região, deste país, sempre que for necessário. Se houver uma pessoa que tenha uma doença que seja melhor tratada em Londres, na Suécia ou noutro país qualquer, ela deve lá ir ser tratada como um qualquer cidadão desse país, à custa da segurança social portuguesa. Por outro lado, também entendemos que a mulher, que não deve ser objeto de nenhuma discriminação, ela deve ser apoiada na maternidade. E daí que tivéssemos, neste mandato, nesta ponta final, proposto que em vez de 14 semanas para o tempo de apoio à criança que nasce, passasse para 20, no mínimo. Quem quiser pôr mais, pode pôr mais, e até propusemos que o pai tivesse 2 semanas remuneradas, obrigatoriamente tiradas. Passou na Comissão, infelizmente a direita no plenário obrigou a que isto fosse de novo enviado à Comissão para reformular, mas vamos continuar a defender esta componente social. E também, e aqui ao pé do hospital, também tomamos uma posição importante relativamente ao tempo de trabalho, que em Portugal é de 48 horas, mas há países em que se trabalha muito mais e há, sobretudo, profissões, caso dos médicos, dos enfermeiros, dos bombeiros, que ficam, não estando a trabalhar, não estão em descanso. E o Tribunal Europeu considerou como tempo de trabalho. E nós quisemos pôr uma norma que dizia que ninguém na Europa pode trabalhar mais de 48 horas e acabar com aquela regra que é imposta por países que dizem essa regra do limite das 48 horas não se aplica a mim. Caso da Inglaterra, caso da Alemanha, caso da Holanda. A verdade é que conseguimos aprovar isto tendo o apoio também de algumas personalidades de partidos da direita, como foi o caso do Dr. Silva Peneda, que foi fundamental para angariar votos para esta maioria, mas depois o Conselho não deixou passar e, portanto, não deixou passar a retirada da exceção, que nós dizíamos, nós até aceitamos a exceção, desde por um período transitório, a partir do qual teria de acabar. O Conselho, a maioria de direita no Conselho, não deixou, e então o que fizemos foi retirar. Vamos discutir isto, é uma matéria para discutir no próximo mandato. Por outro lado, o modelo social europeu, há quem entenda, a direita diz, para resolver o problema da competitividade europeia, nós vamos baixar o standard, o nível do modelo social europeu. Nós dizemos não. E nós, quando digo nós, digo eu, digo os 12 deputados socialistas portugueses em 24, digo todo o grupo socialista e digo também alguns, até porque um deles foi relator, o Dr. Silva Peneda, que foi ministro de um governo do PSD, e a verdade é que dizemos não cedemos ao abaixamento do nível do modelo social europeu e entendemos que é preciso promover políticas de nível social que promovam a inclusão, que promovam a erradicação da pobreza e que ainda há, sobretudo, e muita encoberta neste período de crise e, portanto, é isto que vos queria dizer. O Partido Socialista está no Parlamento Europeu para defender valores, está no Parlamento Europeu para defender o modelo social europeu, está no Partido Europeu para defender os serviços de interesse geral, está no Partido Social Europeu para defender um tempo de trabalho condigno. Não queremos que
a competitividade seja feita à custa da exploração do trabalhador e queremos que em tudo isto haja um tratamento especial para as regiões ultraperiféricas e para isso é necessário que lá estejam atentos os deputados em representação destas regiões e daí a importância da Madeira e os madeirenses tudo virem a fazer para que haja de uma representação de 2 deputados como tivemos nesta, momento em que a Madeira foi mais defendida e agora se vai para um período muito importante em que se vão discutir as verbas para 2014-2020, em que se vai refazer a política para as regiões ultraperiféricas, é fundamental que os madeirenses deem força, escolhendo 2 deputados, escolhendo um deputado do Partido Socialista, a maior família portuguesa no Parlamento Europeu, para representar e defender os interesses da Madeira, os interesses das madeirenses, os interesses dos madeirenses, os interesses das pequenas empresas, os interesses de todos aqueles que querem uma Madeira mais próspera, mas com melhor nível social, melhor resposta ao emprego. Antes de mais, é fazer com que a saúde seja dada sem exploração do homem. É o caso, não é aceitável que o médico e o enfermeiro tenha de trabalhar 70 e tal horas. E, portanto, é preciso pôr um limite a isso. Segundo, é preciso que os serviços públicos sejam de qualidade e deem resposta adequada aos cidadãos. Terceiro, é necessário que aquilo que fizemos, que é aumentar a licença de maternidade e dar em simultâneo uma licença ao pai, porque é fundamental a junção dos dois na formação do filho ou da filha, e é necessário também assegurar aquilo que a União Europeia criou, que é o direito dos doentes à mobilidade na União Europeia. Se eu tiver aqui algum bloqueio no serviço regional ou no serviço nacional, eu devo ter direito a ir a qualquer país, aquele que for o mais adequado para dar resposta à minha doença. É evidente, não pode ser para passear, é efetivamente para resolver um problema. Ele tem o direito como outro qualquer cidadão. O princípio é o mesmo, é o princípio da não discriminação em função do dinheiro, porque se eu quiser ir lá fora e tiver dinheiro eu vou, não preciso ter autorização a ninguém, mas aqui uma vizinha ao meu lado, se não tem dinheiro, ela pode precisar de ir e não vai porque não tem dinheiro. Isso não é aceitável à luz dos nossos valores, valores que nós defendemos na Europa e defendemos em Portugal e defendemos na Madeira. Mas para isso é preciso que haja na Europa alguém que continue a defender não apenas as especificidades das regiões ultraperiféricas na definição das políticas, mas sobretudo continuar em tudo a defender os valores da não discriminação, da igualdade de oportunidades, não distinguir aqueles que têm dinheiro dos que não têm direitos, como se passa na educação. Já ontem falei nisso a propósito da formação do Erasmo, portanto, do estudo no exterior. E os madeirenses, as madeirenses têm a certeza que o voto do socialista não se perde. Além disso, eu não estou sozinho. Eu tenho, neste momento, somos 12 em 24 e temos uma família de 200 e tal deputados socialistas de todos os partidos da União, e há uma coisa que nós temos, a capacidade de relacionamento. Nós, aqueles que não são do nosso grupo, não são nossos inimigos, nem nós somos mais importantes do que eles. Nós estamos disponíveis para cooperar, para conversar, para chegar a compromisso. E é esta a via que faz um casal qualquer que ele seja. Eu não acredito que numa casa onde haja marido e mulher, um namorado e a namorada, tudo sejam rosas. Há sempre espinhos pelo meio, e o que é que as pessoas fazem? As pessoas procuram se entender, procuram chegar a um ponto de acordo, procuram dar passos seguros e avanços. É isso que eu faço no Parlamento Europeu, é esta a minha experiência, é este o meu perfil. Eu posso não fazer tudo, nem faço tudo, mas tenho uma capacidade a suscitar o apoio de outros para que me ajudem a conseguir os objetivos. Obrigada.